Bom, pessoal, estou aqui no meu estúdio improvisado aqui, o meu estúdio original na lavanderia tá ocupado, mas enfim, vamos lá, vamos tentar ver aí, tomara que a iluminação esteja jóia. Estou aqui com o microfone só para dar uma aliviada no áudio, então pelo menos alguma coisa deve ficar boa aí. Bom, basicamente o assunto desse vídeo aqui na realidade eu estou fazendo o estudo de caso das topologias da fonte do Filtek e com o trafinho dele, né? E aí surgiu um aspecto bastante interessante quando você vai escolhendo qual a topologia que você quer usar, e porque é uma fonte simétrica, tem 4 enrolamentos. Eu já comentei sobre a polaridade dos enrolamentos, né? E aqui agora na prática, vamos dar uma olhadinha como é que são os enrolamentos, qual é a influência deles efetivamente na saída, usando aqui o nosso fiel 87 e também dando uma olhadinha no osciloscópio aqui, só para ver quais são as tensões. E a gente vai usar aqui uma série de topologias que eu já tenho aqui. Os circuitinhos são, na realidade, 3 pontezinhas aqui, com os filtrinhos e a carga. E eu estou usando também, vou usar também um diodinho aqui, duplo, né? O diodo duplo, ajustado para retificador de onda completa. E a gente vai ver a influência aí da polaridade dos enrolamentos do transformador no retificador em si. O que eu comecei aqui, como eu havia comentado, da polaridade sendo um fator importante, eu na realidade só identifiquei aqui o enrolamento Y e o enrolamento X, aqui, basicamente, e as polaridades em si do nosso... As polaridades em si são dadas pelas cores dos fios, né? Eles estão efetivamente semelhantes, são cores idênticas, são a mesma polaridade. E a gente vai usar aqui deixa eu só dar uma viradinha aqui, o nosso fiel variaczinho, super bacanudo aqui, que a gente vai começar a tensão aqui, tensão na realidade de alimentação aqui. A alimentação aqui vai começar a tensão de alimentação baixa, só para a gente não fazer grandes besteiras durante a manipulação do circuito. Você pode também usar, para esse tipo de experimento, você também pode utilizar a lâmpada incandescente, você pode fazer outras coisas aí, caso você não tenha um variac. O variac, no meu caso aí, foi até um presente coincidentemente da minha esposa, de aniversário de casamento, veja só, né? De alguns anos atrás. Então, é isso aí. Vamos começar. Bom, a primeira topologia está aqui, onde eu estou ligado aqui nas duas entradas. Está um pouco no canto aqui, mas enfim, tem as duas pontes de retificadoras aqui com as saídas na carga. Então, no final das contas, é essa primeira topologia aqui, que é a topologia que eu vou escolher efetivamente para fazer a minha fonte, tá? Então, basicamente, é um típico retificador de onda completa padrão, com 4 diodos ligados, e cada retificador, cada perna aqui, cada enrolamento do secundário está totalmente independente. Naturalmente, eu vou eventualmente conectar essa ponta em relação à outra aqui. Então essa aqui porque eu tenho que alimentar o circuito com o quê? Com uma tensão de alimentação simétrica. No estado em que ele está, surpreendentemente, você não tem nada. Se você medir entre esse ponto e este ponto na parte TC, de corrente contínua, você não tem absolutamente nenhuma tensão, vai ter 0 volts, ou alguma tensão de ruído e tal do equipamento. E aqui, os enrolamentos, o sentido efetivo dos enrolamentos não importa tanto, porque os enrolamentos aqui, na final de contas, estão totalmente independentes. Mesmo se eu conecte o negativo aqui, o sentido dos enrolamentos não importa tanto quanto a gente espera. Então vamos fazer esses experimentos aí, só para ver direitinho. O que eu tenho aqui, e esse é um dos grandes pontos do Tektronix, é que ele tem os dois canais totalmente independentes. Então, na realidade, eu estou ligando uma ponta de prova com o seu fiozinho terra em um dos enrolamentos do secundário, nos enrolamentos do secundário, e eu estou ligando a outra ponta de prova no enrolamento do outro secundário. E normalmente num osciloscópio normal, o negativo, ou terra, né, ele é curto-circuitado, mas no caso desse osciloscópio ele é totalmente independente. Por isso que eu tenho essas formas de onda bonitas aqui, efetivamente que eu consigo medir absolutamente tudo. E aqui o nosso fluke, na realidade,
Moleza, né? Eu tô começando baixo aqui, só por segurança. Tô começando aqui com 20 volts no primário. A mão está aqui na frente. 20 volts no primário, aproximadamente. Isso é uma das grandes vantagens do Variac, que aí, qualquer besteira, eu não faço. O transformadorzinho não fica extremamente bagunçado aí. Então, olha só. Então, eu faço aqui a medida 2.5 volts em um dos primários. E 2.5 volts no outro primário também. Tá? Então, agora a gente muda para a nossa corrente contínua. E aí, o que eu faço? Eu meço aqui, os dois primários os dois secundários, estão completamente independentes. Então tenho 2.1 volts DC, corrente contínua em uma das pernas e 2.1 na outra perna também. Então na realidade eu estou medindo nessas pontas aqui com carga. Agora, se eu medir entre os dois lugares, entre os dois enrolamentos ou os dois circuitos, o que eu vou obter? Absolutamente nada. 0 volts. Por quê? Porque não há realmente circulação de corrente. Então, naturalmente, pego uma garrinha e aí vou conectar o positivo de um dos enrolamentos, de um dos circuitinhos, ao negativo do outro. Não houve nenhuma alteração na parte em corrente contínua, em corrente alternada. Agora, quando eu medir um circuito e o outro, eu devo ter o dobro da tensão de alimentação, 4.3 volts, que é justamente quando eu faço esta conexão entre os dois pontos. Aí o que eu tenho aqui é que neste ponto do primário, do secundário, eu tenho uma tensão que é naturalmente somada à tensão do outro secundário. E aí aqui, no meu caso, então eu acabo tendo o dobro da tensão de saída entre estes dois pontos aqui. Por isso que eu consigo, com essa topologia, fazer um circuito de alimentação simétrica, né? Porque aí eu tenho na realidade o V, eu posso botar minha referência aqui, e eu tenho na realidade, no final das contas, o menos V. Tá? Por quê? Porque cada vez que acontece, na realidade, a condução dos diodos, ela na realidade acontece de maneira defasada, por isso que eu tenho uma tensão referência diferente aí. Agora, qual é o problema desse circuito? Qual é o problema não? Qual é a vantagem desse circuito? E se eu inverter, na realidade, a polaridade de um dos... se eu inverter a polaridade de um dos enrolamentos, será que vai fazer muita diferença? Vamos dar uma olhadinha, né? Então, no final das contas, deixa eu tentar inverter aqui, sem fazer grandes bobagens. Tá aí a mágica do osciloscópio com entradas independentes. Agora, o que eu fiz então? Eu inverti a polaridade do X. Então, na realidade do enrolamento X, eu inverti essa polaridade e agora estou continuando a medir nos mesmos lugares. Então, no final das contas, estão defasados de 180 graus. Vamos ver qual é a influência que ele vai ter na nossa tensão de saída. Eu vou medir diretamente na tensão de saída aqui da nossa fonte. Influência nenhuma, 4.2 volts. Por quê? Porque os circuitos são praticamente independentes, sem nenhuma somatória ou subtração dos dois enrolamentos. Por quê? Porque na realidade eu tenho 4 diodos perfazendo o caminho de corrente, e na realidade eles conduzem 2 a 2. Ora conduzem esses 2 diodos, ora conduzem esses 2 diodos, dependendo do semiciclo. Idem, na mesma data, esses dois aqui. A tensão é preservada, por quê? Quando eu inverto o enrolamento, só inverte a ordem que os diodos vão conduzir em relação às duas pontes de alimentação, mas a tensão de saída é sempre a mesma. Então essa topologia é a topologia mais indicada para eu fazer esse tipo de circuito e efetivamente independe de todo o papo de enrolamento que eu comentei, enrolamentos no secundário. Se eu inverter os enrolamentos do primário, aí não sai nada na fonte, e depois eu mostro isso aí. Bom, só um asterisco aqui. Nesta topologia, na realidade, eu nunca vi na prática as pessoas curto-circuitando
esses dois terminais aqui. Pelo simples fato de que toda essa independência do sentido dos enrolamentos, ela cai por terra. Então, no final das contas, você acaba não necessariamente curto-circuitando isso aqui, porque só te traz uma desvantagem sem um ganho realmente prático, sem ganho prático nenhum. Então, na realidade, o curto-circuito ou a referência se torna efetivamente o outro lado da tensão. O outro lado, digo, no lado de corrente contínua. Bom, agora, nota-se, mudei de novo um pouco a topologia. Na realidade, eu estou com essa topologia aqui. Basicamente, eu estou somando os dois enrolamentos. Os dois enrolamentos estão em fase aqui. Infelizmente, bom, não dá para ver muito bem, mas por causa das pontas do osciloscópio também, que não são muito fáceis, mas eu estou efetivamente com o enrolamento Y aqui embaixo, entre o azul e o verde, que vai no comum aqui, e o enrolamento X, que é esse verdinho aqui na ponta, e o azul. Então eles estão efetivamente conectados aqui em fase. Em fase, digo, no mesmo sentido de enrolamento. E eles estão conectados nas pontinhas da minha ponte retificadora. O que eu estou vendo no osciloscópio, na realidade, é a diferença de potencial entre o enrolamento X e o enrolamento Y, tá? Então, na realidade, digamos assim, o positivo na minha ponta, né, tá ligado onde estão os pontinhos aqui, o positivo. Então, por isso que as duas pontes, duas formas de onda estão em fase, né? Então, como é que eu faço aqui? Então, basicamente, esse aqui é uma topologia relativamente simples, quer dizer, mais ou menos esperado, o valor esperado aqui que eu tenho 5.2 volts, que é a soma total da tensão dos dois enrolamentos. Então, isso aqui é basicamente muito simples. O que acontece efetivamente neste caso é que, imagine só que eu tenho basicamente este enrolamento, ele está, digamos, no primeiro semiciclo, né? Ele está, que é isso em relação a este ponto? Então, digamos que este ponto é o meu terra, digamos, o meu 0 volts, tá? Então, este primeiro semiciclo, neste ponto, ele está efetivamente positivo. Como a minha referência é a metade aqui, este ponto aqui de baixo, ele vai me dar um semiciclo negativo. Por quê? Porque a minha referência é este ponto aqui. Então, no final das contas, o que acontece aqui é que efetivamente eu tenho a diferença entre as duas pontas maiores aqui, entre as duas amplitudes maiores aqui. A diferença é a soma das duas. E naturalmente a corrente efetivamente ela circula por esse diodo, pelo fato de essa ponta estar mais positiva do que a ponta original, imagine no início do circuito, você tem esse diodo e ele conduz a corrente através da carga, e a corrente vem e ela retorna, porque esse diodo também está conduzindo. Ela retorna porque este ponto do diodo está mais negativo. Esse outro diodo está cortado, esse outro diodo está cortado, que é o anodo dos diodinhos, ele está mais negativo do que o catodo neste caso. E no semiciclo negativo, sempre observando a nossa referência, que é aqui. No semiciclo negativo, o nosso diodo, este diodo corta, porque essa tensão está mais negativa em relação à nossa referência, e o enrolamento está mais positivo. Então, no final das contas, você acaba conseguindo fazer com que a condução ocorra nos diodos do sentido oposto, onde a corrente vem por aqui e ela retorna por aqui. É isso aí. Bom, é o contrário. Bom, sentido convencional da corrente. Eu fiz o sentido de elétrons e falei bobagem. No final das contas, a corrente ela conduz através desse diodo, que na prática é a mesma coisa, conduz através desse diodo, passa pela carga e ela retorna por este diodo aqui. Você sempre tem que pensar em ter um loop, um laço de corrente, para você poder fazer algum sentido. Foi como o que aconteceu ali, que eu não tinha, lá em cima, que eu não tinha nenhum laço de corrente, então não tinha nenhuma tensão quando o circuito estava desconectado. Aqui, efetivamente, você sempre tem um laço de corrente. Então, é isso aí. Agora vamos ver o seguinte, vamos ver rapidinho
o que acontece quando eu inverto a polaridade de um dos terminais, de um dos enrolamentos. Vamos ver o que acontece aqui na onda. Bom, agora o que eu fiz agora? Eu inverti um dos enrolamentos, inverti o enrolamento X. Então, no final das contas, essa é a forma de onda que nós estamos vendo, efetivamente em oposição de fase de 180 graus. Vamos ver o que acontece com a nossa tensão de saída. Nossa tensão de saída em corrente contínua. 0 volts. Absolutamente 0 volts. Por quê? Agora dá para ter uma certa ideia, né? O osciloscópio efetivamente está medindo o quê? Ele está medindo a diferença entre nos terminais de cada enrolamento. Efetivamente nesse sentido, ou seja, esse aqui é o fio terra do osciloscópio e esse aqui é o canal, né? O canal 1 e o canal 2. Então, o que acontece aqui? O que acontece é que, neste caso específico, o osciloscópio está mostrando efetivamente qual é a relação da forma de onda entre este ponto, quer dizer, ele está medindo na realidade a diferença de potencial entre este ponto e entre este ponto, entre estes dois pontos no canal 1 e entre estes dois pontos no canal 2, o que torna ela totalmente invertida aqui na tela. Significa que no semiciclo positivo, se eu botar minha referência aqui, se o meu semiciclo positivo, essa ponta de referência aqui, o meu sinal, perdão, vai ser em fase, totalmente em fase e em amplitude com o outro canal, outra perna. Então, no final das contas, a diferença de potencial entre esses dois terminais é sempre zero ou muito próxima de zero. Idem para o semiciclo negativo, quando ele for passar pelo zero, etc. Então, no final das contas, como a diferença de potencial é zero, todos os diodos estão sempre cortados, porque não há tensão suficiente para você conseguir fazer os diodos conduzirem através da carga. Por isso que a carga tem absolutamente 0 volts. Então, isso é um aspecto muito interessante aí, no qual esse circuito ele é totalmente dependente do sentido dos enrolamentos do transformador. Bom, agora estamos no caso, só chegando aqui, de 2 diodos, efetivamente, na nossa topologia, 2 diodos conectados em onda completa. E o que eu estou fazendo é exatamente o que o circuito está fazendo, ou seja, estou adicionando as duas tensões. Isso aqui é típico de um transformador que tem derivação central, às vezes chamado de center tape também, e é onde você faz com a derivação central, você puxa o terra e os dois diodos, você liga os dois diodos para fazer uma retificação de onda completa. Neste caso, que a diferença entre esta ponte e a ponte mais complexa é que esta ponte efetivamente apenas um diodo conduz a cada tempo. No caso ali da ponte de onda completa, 2 diodos conduzem ao mesmo tempo. Efetivamente as duas, a forma de onda da saída é equivalente entre as duas. Então o que dá para ver aqui efetivamente é o que o osciloscópio está medindo. O osciloscópio está medindo, um canal está medindo efetivamente um enrolamento e o outro canal está medindo um outro enrolamento. Então no final das contas aqui eles estão em fase e efetivamente você tem o que? Você tem a soma, dormiu o bichinho. Você tem a soma dos dois sinais. Aqui efetivamente eu tenho terminal negativo e eu tenho 1.6 volts na saída aqui no meu retificador de onda completa. Tá? Então esse aqui é basicamente o sinal efetivo que eu tenho na saída. O sinal está um pouco menor porque eu retirei o capacitor, só para ver o efeito de maneira mais pronunciada. Invertendo os terminais, uma coisa bastante interessante vai acontecer, que a gente vai ver e se torna a depuração desse tipo de circuito bem mais difícil. Aqui, bom, eu não sei como seria, mas efetivamente
A retificação de onda completa acontece da seguinte maneira. Eu tenho efetivamente essa perna, digamos que eu ponho minha referência efetivamente aqui. Essa perna ela está indo no semiciclo positivo, enquanto que esta perna está indo no semiciclo negativo. Note bem que elas estão sempre consideradas em relação ao terra. Então esse diodo está efetivamente cortado e esse diodo está efetivamente conduzindo. Por quê? Porque está positivo em relação a este ponto, ou seja, a corrente flui, passa pela carga e retorna a este ponto. Ao passar para o semiciclo negativo, esta metade do transformador, esta perna, passa para o semiciclo positivo. Então este diodo começa a conduzir e este diodo entrou em corte. Então efetivamente a corrente passa pela carga e retorna até o transformador de novo, fechando o circuito. Então no final das contas, esse daqui você vai ter uma eficiência reduzida em relação ao retificador de onda completa com 4 diodos, mas ainda assim você tem uma tensão razoável aí. Bom, agora é o caso no qual o que eu fiz foi inverter os enrolamentos. Então efetivamente o canal do osciloscópio está medindo essa diferença de potencial no enrolamento Y, invertida. Está lá na telinha do osciloscópio e está tudo aqui direitinho. Qual é o problema agora? Vamos dar uma olhadinha na tensão de saída. Lembra que antes era 1.6 ou 1.7 volts. Agora a tensão de saída se torna... 0.9 volts. Um pouco abaixo, um pouco acima, uns 60% acima da outra tensão. Por que isso acontece? Vamos agora dar uma olhadinha nas formas de onda de novo. Então, note bem, nossa referência continua sendo essa, certo? Note bem que esse enrolamento está invertido. Então, quando eu começar o semiciclo positivo nesta perna, o que vai acontecer nessa perna? Ela está invertida. Se ela estivesse correta, essa perninha começaria o semiciclo negativo, como a gente analisou antes. O problema é que essa perna também começa no semiciclo positivo. Então dá para notar que a diferença de potencial entre esses dois terminais é zero. Justamente porque, como a gente já visto antes, você subtrai as tensões. Então no final das contas, é o mesmo caso anterior. No final das contas eu tenho zero. O que acontece então? Eu estou ainda no semiciclo positivo, certo? Então, alguma coisa em relação a este ponto aqui, ao meu terra, ou esse diodo vão conduzir. Um ou outro vão poder conduzir. Só que, obviamente, tem diferenças intrínsecas da construção, etc, etc. Provavelmente os dois não vão conduzir ao mesmo tempo. Um vai conduzir primeiro. Então, efetivamente, você vai ter aqui na saída, o que não faz muita diferença, mas o que você vai ter na saída, efetivamente, é a condução desse diodo. Ele vai passar pela carga e vai retornar aqui, assumindo que esse diodo conduza primeiro. O que acontece? No outro semiciclo, tudo fica negativo, inclusive essa perna de cá. O que acontece? Os dois diodos cortam. Então, a forma de onda que você vai ter na saída aqui, você vai ter uma forma de onda de um retificador de onda de meia onda, e não de onda completa. Por isso que a tensão foi bem menor no fluke. Então, só para a gente confirmar, vamos dar uma olhadinha no nosso osciloscópio. Bom, aqui agora vai ser um pouco complicado. Vamos dar uma olhadinha no nosso osciloscópio. Eu peguei a ponta errada. Pera lá. Deixa eu pegar aqui. Eu estou então colocando aqui a ponta de prova do nosso osciloscópio no terra, eu digo no negativo, e a forma de onda. Aí aqui é um problema de Osmar, né? Osmar contato. Tá lá a nossa forminha de onda. Tá danado. Tá lá a nossa forma de onda de retificador de meia onda na saída. Então é isso aí. Note que se você adicionar o capacitor, essa forma de onda vai ficar um pouco melhor, porque o capacitor vai demorar um tempinho para se descarregar.
Por isso que eu retirei o capacitor, para a gente poder ver esse efeito de maneira mais dramática, digamos assim, né? Então é isso aí. Basicamente, esses são os são os probleminhas aí dos terminais da polaridade do transformador, e efetivamente o que você consegue fazer aí só com a brincadeirinha. E o TEC 222 aí ajudou bastante pelas entradas totalmente independentes. Isso aí foi uma boa. Só mais um detalhe, então, só para terminar, encerrar com chave de ouro. Basicamente é a nossa entrada de rede, né? A nossa entrada de rede, eu vou inverter os terminais da nossa entrada de rede. Então, naturalmente, aqui a tensão sai numa boa, não tem o menor problema. Vou inverter um dos enrolamentos da entrada de rede e ver o que acontece. Bom, agora estamos com os enrolamentos invertidos aqui na entrada. Então, obviamente, que a tensão continua sendo aplicada normalmente. Tá lá meus 20 volts. Opa, a sombra está na frente. Meus 20 volts estão aqui numa boa, tá? Agora dá para notar que o osciloscópio está mortinho da Silva. Então, no final das contas, se eu botar a medida de tensão em qualquer enrolamento, eu absolutamente não tenho nada. Nenhuma tensão aqui. Não tenho absolutamente nada. Independentemente do que você fizer. Ou seja, para o enrolamento de entrada primário, é absolutamente fundamental seguir a regrinha. A regrinha não, a polaridade do transformador. Então, naturalmente aqui, se você ligar as coisas invertidas, pelo mesmo efeito das ondas, etc., um enrolamento cancela o outro, e naturalmente a única corrente que você está consumindo efetivamente é a corrente dentro as perdas naturais e a corrente de magnetização, que está sendo permanentemente cancelada uma com a outra. Enfim, é como se fosse um curto-circuito magnético. Enfim, é isso aí. Gente, espero que vocês tenham gostado. Perdoem aí a iluminação, o ambiente não é tão ideal, mas espero que vocês tenham gostado aí. Dê uma sugestão aí de mais detalhes aí embaixo, de que vocês queiram explorar. O osciloscópiozinho ajuda pra caramba e a gente faz aí as medidas. É isso aí. Aquele abraço e até a próxima.